bem-vindos a mais um episódio do JM Podcast. Meu nome é Vitor Macharetti. Eu sou a Marina Araújo. E estamos recebendo aqui hoje Thiago Moura. Ele que tem um nome muito conhecido, um nome bem relevante aqui na cidade de Araruama, que aos 41 anos foi eleito como o vereador mais bem votado pelo Partido Cidadania. Thiago foi vereador, no caso, sendo reeleito agora em 2024. Em 2025, ele aceitou o convite da prefeita Daniela Soares para assumir a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Ele que nasceu em Araruama, nascido e criado, de família tradicional, com valores cristãos, e também é pai de uma filha e casado. Além da sua carreira na política, ele é bacharelado em Música e Tecnologia pelo Conservatório Brasileiro de Música. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Vitor, Marina, pelo convite. É um privilégio poder estar aqui para a gente compartilhar um pouco da nossa trajetória de vida pública, não só de vida pública, mas também da área profissional. E a gente está aqui para compartilhar com todos os telespectadores do JM Podcast. Tiago, você sempre reforçou que você vê a política como um instrumento de valorização e respeito ao ser humano. Como que foi esse processo de aceitar o cargo na secretaria? Então, aceitar o cargo na secretaria veio através do convite da prefeita Daniela Soares para a gente estar assumindo a pasta da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em virtude de um trabalho que a gente já vem desempenhando. Como muitos sabem, eu sou músico, como vocês mesmo falaram, sou bacharel em Música e Tecnologia. Então, tenho uma trajetória na música, na vida profissional. Então, a gente já tem uma expertise de eventos, enfim. E a gente contribuir dentro do governo com a experiência que a gente teve, em virtude desses 2 mandatos aí que nós temos de vereador. E a gente que lida muito com o público, o vereador, eu falo que ele é o político mais próximo do povo. E a gente sabe as demandas, as necessidades, a gente acompanha de perto. E quando você vai para uma parte para o executivo, você pode contribuir, executando alguns projetos, aqueles que até mesmo a gente divulgou durante a campanha, a gente colocar isso em prática. Então, o convite que foi me feito através da prefeita foi para fomentar o turismo, desenvolver a cidade economicamente. Nós temos um potencial enorme. Eu falo que Araruama é uma pedra, uma joia bruta que precisa ser lapidada. E o turismo hoje é uma mola propulsora para o desenvolvimento econômico, socioeconômico do nosso município. Antes de ocupar a secretaria, você teve uma participação muito importante como vereador. Quais foram os projetos mais relevantes que você realizou no seu mandato? Então, além de inúmeras indicações, requerimentos que nós fizemos, que foram atendidos pelo Executivo, tanto municipal quanto estadual, e tiveram alguns projetos de lei que foram de autoria nossa, tipo utilidade pública, para o projeto Cana Viva, que é um projeto social que tem em São Vicente, que é algo que arde muito no meu coração, a área social. A gente que tem princípios cristãos, a gente entende que fazer o bem, olhar a quem, e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é um dos mandamentos. Então, o projeto Cana Viva é um projeto que assiste não só crianças, mas famílias em São Vicente, numa área rural, e crianças que não têm perspectiva de vida. Então, a gente utiliza não só toda a parte de equipe pedagógica, multidisciplinar, com assistente social, com psicólogo, mas também com recreadores, com outros profissionais da área da arte. A gente consegue oferecer a essas crianças que não têm perspectiva de vida uma chance de voltar a sonhar, de ter uma perspectiva. Então, a gente criou, através dessa lei, hoje o Cana Viva é subvencionado, a prefeitura subvenciona o projeto e pode receber emendas parlamentares, onde vocês têm investimentos para que esses projetos... É um projeto sem fim lucrativo. Além do projeto do Cana Viva, que é um projeto de lei instituindo utilidade pública ao Cana Viva, tem o da fibromialgia. Quem sabe essa patologia, quem tem esse tipo de doença, a fibromialgia, sabe a necessidade de uma lei que venha garantir pelo menos o básico para eles, assegurando
prioridade em filas em bancos, em supermercados. Então, essa lei de nossa autoria, que foi sancionada também, tornando a patologia de fibromialgia como prioridade, né, em filas de bancos, em supermercados, enfim, e etc. Então, assim, a gente tem, além, né, de um trabalho de indicações e requerimentos, que o trabalho do vereador, como eu falei aqui, é o político mais próximo do povo. Então, assim, ele está a todo momento, o vereador está direto com a população. E a gente precisa ter essa empatia e entender que o nosso trabalho vai garantir os direitos de cada cidadão de Araruama. É reivindicar, é cobrar, fiscalizar e assim a gente promover esse desenvolvimento. Passaram 6 meses desde que você assumiu o cargo na secretaria, né? Qual você acredita que tem sido os maiores desafios nesse cargo? Um dos maiores desafios desse cargo é fazer com que o resultado do nosso trabalho se consolide e que seja revertido, Marina, de forma sustentável, o desenvolvimento da cidade. Eu falo que o turismo é o royalties do século XXI. O royalties é um bem finito, uma hora acaba, né? Graças a Deus, nós estamos passando por um momento de prosperidade, a nossa região Costa do Sol, advinda dos royalties. Porém, uma hora vai acabar. E o nosso desafio é transformar, fazer com que o turismo seja um royalties infinito. São particularidades, peculiaridades e potencialidades que a nossa cidade tem infinitas. E que o turismo ele promove o desenvolvimento econômico, social e de forma sustentável. É isso que a gente tem trabalhado e o maior desafio é a gente consolidar isso, é transformar, né, o turismo em realidade e que toda a população venha usufruir de todos os serviços públicos advindos, né, tanto dos tributos, tanto de toda a arrecadação, mas sim a economia da cidade aquecida. Certo. Você defende que o turismo é o motor do desenvolvimento de Araruama. Sim. Como equilibrar a tradição do calendário de eventos com a inovação? E qual é a sua visão para o turismo da cidade? Então, a gente tem feito um trabalho muito criterioso com relação a isso, respeitando os calendários, o calendário oficial, né, e promovendo o turismo, tanto o turismo sustentável, o turismo religioso, o turismo cultural, esportivo, educacional. Então, há uma sinergia de propósito entre todos esses tipos de turismo, que é o quê? O desenvolvimento da nossa cidade. E a gente poder mostrar, não só para o Estado, mas para o Brasil e para o mundo, que Araruama, sim, tem potencialidade e precisa ser explorado, sempre de forma sustentável. A gente tem um olhar muito rigoroso e muito criterioso com relação ao meio ambiente. Então, todas as nossas ações estão voltadas para a sustentabilidade. Então, a gente consegue, com essa sinergia de propósito, unificar tanto as festas tradicionais, o calendário tradicional da cidade, quanto o que nós estamos inovando, né? Como o próprio Wine Jazz, a Araruama Literária, o campeonato de jet ski que estamos trazendo de volta, o Araruama Motor Rock que nós fizemos agora nesse mês de junho, era um evento que não tinha muito tempo e nós resgatamos, trouxemos de volta, né? E assim como tantos outros eventos que estão no nosso calendário e que a gente está inovando sempre. Até os tradicionais, a gente está dando uma pitadazinha de inovação para mostrar a nossa identidade, né? A nossa prefeita Daniela, ela tem um carinho muito especial, um olhar muito especial para o turismo, então ela quer, de fato, botar aquela cerejinha no bolo para que tenha um toque, né, da gestão e que a gente consiga desenvolver cada vez mais esse turismo. Muita gente associa turismo à geração de emprego e renda.
Mas olhando para o desenvolvimento econômico de uma forma mais ampla, tem alguma conquista ou novidade que você possa compartilhar com a gente? E temos várias. Eu até deixei um relatório aqui dentro daquilo que nós fizemos, né, das ações da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de 2025. Esses primeiros 6 meses foram algo que, assim, a gente... você olha assim, quem está no dia a dia não vê. Mas quando a gente olha para trás e faz uma retrospectiva, vê o quanto nós evoluímos, quantas parcerias nós conseguimos e o que isso está trazendo de benefício para a nossa cidade. Né? Nós reativamos o Conselho Municipal de Turismo, estamos tendo uma participação ativa, né, do Conselho Municipal, do Conselho de Turismo da região Costa do Sol. Né? A gente conseguiu abrir diálogo com as agências de turismo, com a rede hoteleira, né, com todo o trader turístico, para que a gente consiga... já estamos desenvolvendo o turismo rural, né, na nossa cidade. Tivemos uma participação inédita na Expo Rio, né, que é a exposição de turismo do Estado, onde os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro puderam expor suas características, suas potencialidades, e nós já estamos colhendo fruto disso, estamos recebendo turistas de todos os cantos do país e do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos celebrando convênios com o SEBRAE, com o Firjan, sempre com foco na desburocratização, incentivando o empreendedorismo. Né? Estamos já em contato, isso eu posso falar, porque já está em fase de termo de cooperação técnica, né? A parceria com a AGRIO. Né? Essa pergunta. Então, mas isso é bom. Então, a gente já está falando. Em parceria com a CODIN, que é a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, né, para a gente implementar a nossa zona especial de negócio na nossa cidade. Então, a gente tem... implementamos, acho que é importante a gente falar isso, o CAI, que é o Centro de Atendimento ao Empreendedor, em parceria com a Juscerja, com os microempreendedores, enfim. Isso tudo que eu falei aqui a respeito desse relatório são coisas que já estão acontecendo no município e, por muitas das vezes, as pessoas não sabem. Mas Araruama está a passos largos do desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável, consolidado. Né? Então, assim, o nosso trabalho, a gente sabe que o resultado é pequeno, médio e longo prazo. Então, isso a gente está tendo esse feedback muito importante, tanto da população, quanto a todos os envolvidos. Você fez uma menção sobre a CODIN. Qual é a importância dela para o município e para os projetos que você está liderando? Então, a importância da CODIN é o seguinte: Companhia de Desenvolvimento Industrial. Nós temos 638 quilômetros de metros quadrados, Araruama. A nossa área, extensão rural, é enorme. Por que não a gente não criar parcerias para trazer indústrias para a nossa cidade? Né? Então, eu não posso fazer um spoiler aqui, mas nós já tem indústrias nos procurando, já querendo implementar a sua sede aqui para desenvolver o trabalho tanto de mão de obra quanto o escritório, todo o trabalho, né, burocrático no nosso município. Isso é mais geração de emprego, isso recolhe mais imposto, é mais ISS para o nosso município. Então, quando a gente abre uma conversa com a CODIN, o que a gente está fazendo? Inclusive, nós teremos agora, no dia 11 de julho, o Fórum Estadual do Desenvolvimento Econômico, junto com a CODIN, sediado aqui em Araruama. Nós receberemos a 5ª etapa desse fórum aqui em Araruama para a gente discutir esse desenvolvimento econômico de forma, como é que eu posso dizer, bem organizada, estruturada, porque eu não posso pensar só em Araruama. A região dos Lagos, a região Costa do Sol, são uma região com 13 municípios e que um município tem interligação a outro município. Então, essa integração dos municípios da região Costa do Sol, né, a Araruama, logisticamente, ela é estratégica. Nós temos acesso à BR-101, nós temos acesso à Via Lagos, nós temos acesso à rodovia Amaral Peixoto
Enfim, em uma hora a gente está em Macaé, em uma hora e meia a gente está no Rio de Janeiro. Enfim, e isso, para quem quer empreender, eles querem praticidade e querem logística para que a sua indústria venha a ter esse desenvolvimento. Então, assim, a Codim tem sido nosso parceiro, né? A Firjan, tem sido nossa parceirona. Fico muito feliz porque a gente conseguiu abrir essa porta e eles estão fazendo um estudo de demanda, né? Um estudo de potencialidade no nosso município para que a pessoa que for empreender na cidade, ele já vai ter uma estatística, um estudo técnico, o que ele vai empreender. Qual a capacidade que a Araruama tem para absorver esses, né? Quais são as suas potencialidades? Então, isso tudo em parcerias com o SEBRAE, com o Firjan, com a Codim, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Então, a Codim ela tem um papel fundamental no desenvolvimento industrial dos municípios. Voltando agora para a AGRIO. Explica um pouquinho para a gente o que é essa instituição e qual o papel que ela pode desempenhar para os empreendedores locais. Então, a AGRIO é uma agência de fomento, né, do Estado. Nós já estamos em fase de termo de cooperação técnica, minuta de contrato, já estamos alinhando isso tudo. Ontem mesmo falei com o Dr. Sérgio Guzman, que é o presidente da AGRIO. É uma agência de fomento que abre linhas de crédito para o microempreendedor, para o pequeno, médio e grande empreendedor. Às vezes, uma manicure, ela tem lá no seu quartinho o seu equipamento, mas ela quer dar uma ampliada e não tem um capital. Então, a AGRIO ela vai abrir um capital para essa empreendedora, para essa microempreendedora. Então, para essa manicure ter condições de comprar seus equipamentos, seus instrumentos de trabalho e ampliar o seu negócio. Então, essas linhas de crédito será aberto, né, para todos os segmentos, né, do empreendedorismo, tanto da economia criativa, tanto do meio do microempreendedor, do empreendedor individual, quem é simples, enfim, até lucro real, lucro presumido, enfim, grandes empresas poderão ter esse incentivo, né, com essas linhas de créditos. Porque eu acho importante a gente incentivar, porque, por muitas das vezes, o empreendedor ele não consegue crescer porque ele está desse tamaninho. Agora, se ele tem um capital, um investimento para ele dar uma ampliada no seu trabalho, ou contratar mais um funcionário, quer que seja, ou ampliar, né, fisicamente o seu negócio, para ampliar as suas vendas, os seus serviços, às vezes, um incentivo desse, um empurrãozinho desse, alavanca a vida da pessoa. Então, a AGRIO é essa agência que vai fomentar esses investimentos, essas linhas de crédito para todos os empreendedores do município. Uma conquista marcante foi o retorno da SEBRAE e da Firjan Araruama. Como foi o processo para trazê-los de volta? E o que isso impacta realmente na vida dos empresários da população? Então, vamos falar sobre os dois, SEBRAE e tanto a Firjan. Nós estamos participando da ADR Lagos, onde a gente está discutindo a região como um todo, o desenvolvimento da região como um todo. Eu vou fazer uma ilustração muito simples, que eu acho que é importante, né? Além da desburocratização do poder público, eu acho isso importante, mas dentro da minha pasta, né, de desenvolvimento econômico, quando a gente fala sobre geração de emprego, nós precisamos urgentemente falar e pensar sobre qualificação profissional. Então, não tem como desassociar a geração de emprego sem a qualificação profissional, senão nós vamos gerar emprego e vamos importar mão de obra. O intuito aqui é o quê? É valorizar o cidadão araruamense. Então, que a gente consiga ter um investimento, né, tem essa oportunidade de emprego e que o araruamense tenha a qualificação profissional para absorver e para assumir esse emprego. Então, na verdade, o SEBRAE e a Firjan têm sido parceiros nossos com relação a isso. Então, também está em fase já de termos de cooperação técnica. A gente está muito feliz porque
eu tenho certeza que Araruama se tornará um vetor, tanto para a qualificação profissional, quanto para a geração de emprego e renda. Outro tema que gera expectativa em relação ao desenvolvimento econômico é a chegada da ZEM. Esse projeto é uma realidade mesmo? Como é que está isso aí? Tá, sim, é uma realidade. O que acontece? A chegada da ZEM, nós temos... o município tem algumas áreas que está em estudo, né? Tem uma área em São Vicente e tem uma área na saída da Via Lagos. Essas duas áreas, a gente está fazendo um estudo, fizemos um levantamento. O próprio Firjan vai nos ajudar nesse estudo para que a gente consiga implementar a ZEM, que é a Zona Especial de Negócios no município, né? Junto com a CODIM, com a Companhia de Desenvolvimento Industrial. Isso é feito a 4, 6, 8 mãos, né? Então, assim, essa ZEM será o pontapé inicial, né? O pontapé inicial para esse desenvolvimento sustentável que a gente fala, porque a gente precisa correr atrás de incentivo, não só municipal, mas estadual também, incentivo fiscal, porque quando a gente consegue um incentivo, quem quer empreender, as grandes indústrias, eles querem investir onde eles vão ter maior rentabilidade, maior lucro. E, por muitas das vezes, para a indústria, a economia é um lucro, né? Então, assim, nós estamos bem avançados com isso, bem avançados. Eu acredito que, muito em breve, a gente já vai ter o local. Temos 2 áreas, que essas 2 áreas está sendo feito esse estudo pela Firjan, e com certeza a gente está com uma equipe técnica muito... A Firjan ela é um equipamento muito preciso. Então, assim, tudo que a gente está fazendo consultando, porque a equipe técnica deles eles são especialistas nisso. Então, estamos bem avançados com relação a isso. Agora, além da atuação política e administrativa sua, você é formado em música, você tem esse lado artístico. Quais iniciativas você já realizou nessas áreas e quais são os seus planos daqui para frente com relação à música, à cultura de Araruama? Então, como eu falei, eu sou músico, por formação, você mesmo falou. Eu comecei minha vida na música desde cedo. Então, com 6 anos de idade, meu avô me deu um cavaquinho de presente de aniversário. A partir daí, não parei mais, meus pais tocam também, enfim. E acabou que herdei esse dom dado por Deus, né? Então, assim, desenvolvi muito na igreja, né? Dentro das igrejas evangélicas. E, profissionalmente, eu acompanhei vários artistas renomados aí do segmento gospel. E isso me deu uma expertise muito grande, uma experiência. Veio à faculdade, né? Gravei vários discos, produzi vários discos. Então, a produção musical nos amadureceu muito profissionalmente, então, e abriu portas para a gente. E eu sempre foquei música como missão de vida para mim, assim, como profissão. Eu sempre trabalhei com música, sempre tive o privilégio, e isso eu tenho orgulho de falar. As pessoas falavam, você é vereador? Não, eu estou vereador, eu estou secretário, eu sou músico. Não tenho problema nenhum de falar isso e tenho orgulho de falar que eu sou músico, né? E isso começou desde muito cedo, o trabalho na cidade. Eu desenvolvi um projeto de música na escola desde 2003, 2004. Comecei a dar aula de música nas escolas, dei aula na Politécnica, dei aula em São Vicente, enfim, nos 5 distritos da cidade. E era um projeto de música nas escolas, que eu fui o pioneiro no município. A partir daí, vieram outros projetos. Veio o Batuque Reciclado de Sobara, com as crianças de Sobara, os quilombolas, né? É um projeto que a gente tem um orgulho de falar, porque a gente resgata a cultura das crianças, né? As origens quilombola e trabalha muito a questão da sustentabilidade do meio ambiente. E
oportunizando essas crianças acesso à cultura, à arte. Isso é muito importante. Então, a gente desenvolveu esse trabalho. Em 2019, implementamos a Orquestra Municipal, que foi um trabalho que, assim, para mim, foi muito gratificante da gente conseguir, né, montar essa orquestra. E, com isso, a gente vem trabalhando paralelamente a política e música. Sempre quando tem um show de algum amigo, tem algum evento, eu peço para dar uma canja, vou lá dar uma canja, que a música é minha vida, né? Então, não tem como desassociar. E é basicamente isso. E estamos aí. A gente está agora oficialmente no segundo semestre e começam as especulações sobre possíveis eleições futuras, né? Você pretende se candidatar a deputado estadual mesmo nas próximas eleições? Como é que está isso aí? Então, nós temos um projeto, estamos colocando o nosso nome à disposição. Eu falo o seguinte, nossa cidade, Araruama, tem 108 mil eleitores. E, estando na frente da Secretaria de Turismo, eu vejo a necessidade de termos, na esfera estadual, representantes do município, para que venha ser um interlocutor do Estado com o município, que venha reivindicar essas benfeitorias e esse investimento do Estado, tanto do governo federal, para o município, né? De ser essa ponte, ser esse elo de ligação. Então, Araruama tem 108 mil eleitores, não tem nenhum deputado estadual, não tem nenhum deputado federal. Acho que já está na hora da gente pensar, né, e colocar um representante. Municípios vizinhos, que são bem menores que o nosso, já tiveram 3 deputados, e Araruama não tem nenhum. Então, estamos, sim, colocando o nosso nome à disposição. A eleição é só ano que vem, mas eu falo o seguinte, eu estou trabalhando, né? O resultado do meu trabalho que vai me credenciar algum cargo futuro maior. Então, a gente está à disposição e vamos em frente. Caso realmente você dispute uma vaga na Alerj, você já conta com o apoio da atual prefeita de Araruama, Daniela Soares, para a sua pré-candidatura? Então, Vitor, temos sim uma parceria, eu e a prefeita Daniela, nós temos uma parceria, já conversei com ela sobre esse projeto que eu tenho de poder representar no Estado, o município de Araruama, por reivindicar, né, aquilo que Araruama precisa, né, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. Eu vejo que Araruama, hoje, com 108 mil eleitores, precisa sim de um representante. Municípios vizinhos, muito menor, já tiveram 3 deputados. Por que Araruama, com 108 mil eleitores, não tem? Então, é hora da gente trabalhar para que tenhamos um representante no Estado, para que seja esse interlocutor, que seja essa ponte, que seja esse elo de ligação do Estado com o município. E eu tenho certeza que se tivesse um deputado aqui na cidade, tudo isso que nós estamos trabalhando, dependendo do Estado, a gente teria maior facilidade, melhores entradas, ou seja, a gente teria lá na Alerj um representante de Araruama para que, né, assim como já teve em municípios vizinhos outros representantes que levaram grandes melhorias e benfeitorias para os seus municípios, né? Então, assim, nós teremos sim uma parceria com a prefeita. Claro que ela tem os compromissos políticos dela, mas teremos sim uma parceria com a prefeita Daniela. Em relação ao partido, você permanece no Cidadania ou tem possibilidade de mudança na próxima eleição? Eu permaneço Cidadania. Partido Cidadania é um partido que eu tenho um DNA com cidadania, assim, tem um carinho muito grande pelo presidente nacional, né, Conte Bittencourt, que é um gentleman, é um dos homens públicos assim, ao qual eu me inspiro, né, que eu vejo como referência, uma pessoa séria, uma pessoa capacitada, qualificada. Tenho o Elbert Rezende, que é o meu presidente estadual, que é o prefeito de Macaé, que está fazendo um trabalho magnífico em Macaé. Hoje, Macaé, para mim, é um dos exemplos, né, do desenvolvimento econômico, do turismo, né? Macaé hoje, enfim,
em termos de município, está muito à frente a muitas grandes cidades, então, assim, desenvolveu muito bem. E o meu presidente municipal, que é o doutor Paulo Mazei, que é um amigo, que a gente tem um carinho e respeito também muito grande. E me elegi no Cidadania, me reelegi no Cidadania, né, e pretendo buscar lá uma vaguinha na LERJ pelo Cidadania. Como você avalia as principais mudanças que presenciou na política municipal desde o seu primeiro mandato até hoje? Então, política é momento, né? E eu falo que momento, você tem que estar muito bem preparado para qualquer tipo de advento, né? Hoje está sol, do nada bate um sudoeste, vem a tempestade. E o político ele tem que ter habilidade, né, para que consiga desenvolver e desempenhar o seu papel, independente do momento que você esteja vivendo. Então, a maior virtude do político, para mim, é ele sobressair na crise, no caos, na dificuldade. Então, é nesse momento que o político ele tem que se posicionar e mostrar as suas habilidades e a sua capacidade, né, de desenvolver o seu trabalho, independente, né, do momento que você esteja vivendo. E eu entendo isso como o foco principal tem que ser o propósito. Qual é o propósito do político? Para que ele está ali? Por que ele está ali? Quem que colocou ele ali? Então, eu foco muito nisso. Então, todo o meu trabalho eu foco no povo. Acho que a população de Araruama precisa, sim, ter dignidade, respeito, carinho, atenção, que seus direitos sejam adquiridos, sejam confirmados. Então, essa habilidade o político tem que ter. E esse advento da política, isso é natural. Isso aí, a gente tem que estar preparado, né, para todas as movimentações. Quais você acredita que tenham sido as principais lições que você aprendeu como vereador e agora como secretário? Uma pergunta boa. Essa pergunta é inteligente. Como vereador, a gente, quando chega na Câmara, eu no meu primeiro mandato, a gente tem uma visão fora. Dentro é totalmente diferente. Então, a gente chega cheio de gás, né? Cheio de vontade, cheio de disposição, e vamos para dentro. Só que a Câmara de Vereadores é um colegiado. Tem você e mais 16, no caso de Araruama. Então, todo o nosso trabalho, a gente tem que pensar no coletivo. Então, o que eu aprendi é que a maturidade, né, nos ensina, que um tempo nos ensina, é a gente ser comedido, é a gente ter equilíbrio, é a gente ter posicionamento, saber o que nós queremos, um poder de articulação, né? Vai ter situações que você vai ter que articular um projeto, para você aprovar, você vai ter que ir num colega, expor esse projeto e articular com o colega para abraçar, vestir a sua causa, vestir a sua camisa. Então, para mim, é uma escola muito grande. Assim, eu aprendi muito na Câmara e tenho aprendido ainda, tanto com meus colegas que são mais antigos, têm mais mandato que eu, e aprendendo, vivendo, né, o dia a dia. E na secretaria já é trabalho o tempo todo. A gente não tem tempo para nada. Assim, a gente chegou, cara, além do turismo, tem o desenvolvimento econômico, tem a parte burocrática, tem a parte administrativa, né? Então, a gente tem que gerir pessoas. Então, você é mais gestor daquela pasta e ali você consegue implementar um pouco da sua identidade, da sua personalidade e do trabalho que você quer desenvolver, entendeu? Então, assim, são experiências distintas, porém, uma agrega a outra. Eu vejo que o legislativo e o executivo, eles têm que andar em parceria, sempre contribuindo um com o outro, somando um com o outro.
Como você lida com as críticas, as pressões políticas, principalmente estando ocupando um cargo municipal, de gestão municipal? Nós vivemos num país democrático, né, Vitor? Então, todo político e todo agente público, ele tem a sua vida publicamente exposta. Então, você tem que você é suscetível a críticas. Você tem que estar aberto. A minha visão é o seguinte: crítica construtiva, para mim, é sempre bem-vinda. A pessoa me criticar, o vereador ou o secretário, acho que você poderia ter feito isso, que você fez isso, foi legal, bacana. Eu vou pegar, avaliar, ponderar, reunir a equipe. Gente, acho que o saldo foi positivo, porém, nós precisamos acertar isso, nisso e nisso. Né? Eu vi que chegou até mim uma crítica. Então, eu olho a crítica com bons olhos, porque é um momento de você corrigir o erro e você se autoavaliar. Calma aí, estou no caminho certo. Isso. Agora, críticas pessoais que vão querer de respeitosas, isso aí eu abomino e ignoro. Essa é a palavra. Como que você enxerga a participação dos jovens e da população em geral na política de Araruama? Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho pesado, maciço, tanto na juventude quanto mais na juventude. Assim, um trabalho de explicar e mostrar para os jovens a importância não só do processo eleitoral, mas da participação na gestão da política administrativa, na construção de um município, de uma cidade. Eu vejo um pouco a juventude um pouco alienada para a política, né? Mas eu acho que a gente precisa ter mais militantes, politicamente falando, entendeu? Então, assim, na minha época tinha... não sou tão velho assim, né? Mas já vai revelar essa idade. Mas tinha muita gente, tinha moral e cívica, né? O SPB, tinha essas matérias que eu acho que tinha que ter nas escolas política. Vai contar a nossa história política mesmo, entender, porque aí você fala assim, o que é comunismo, o que é socialismo, o que é capitalismo. Nós, né, que estamos envolvidos, conhecemos, sabemos, o jovem também, mas se interessar por estudar e ser um militante, ou ser uma pessoa que vai trabalhar, brigar pelo que acredita. Eu acho que isso, a gente precisa politizar mais a sociedade. Só um adendo, né? Essa questão de estudos cívicos e tudo mais, seria muito interessante se tivesse também um estudo, por exemplo, dos direitos e deveres. Sim. Ter esse conhecimento. Os jovens hoje em dia às vezes nem sabem os 5 primeiros artigos da Constituição. Entendeu? São justamente os direitos e deveres. Direitos e deveres que cada cidadão tem que ter. Isso é Exatamente. Importante. Agora, entrando no tópico sobre turismo e economia, na sua opinião, o que Araruama tem de mais único no turismo regional? E como explorar ainda mais, explorar melhor esse potencial? O potencial que nós temos hoje é notório. Nosso maior patrimônio turístico, não só de Araruama, mas todos os municípios da região dos Lagos da Costa do Sol, é a nossa Lagoa de Araruama, Laguna de Araruama. Isso é o nosso patrimônio turístico, isso é a nossa joia, e que precisa ser, sim, protegida, precisa, sim, ser explorada turisticamente, mas sempre de forma sustentável, sempre visando, né, o meio ambiente. Mas hoje a nossa Laguna de Araruama é o nosso maior patrimônio turístico. Então, tanto que nossa prefeita ela incentiva os esportes náuticos, o turismo náutico, né? Nós tivemos aí no verão a Orla Ativa, tivemos aí a Trans-Araruama, vamos ter a regata de canoa havaiana, Copa da Canoa Havaiana, nós teremos internacional de jet ski, teremos internacional do kitesurf, tudo esporte náutico, né? E que conseguimos desenvolver esse turismo. Então, assim, o nosso maior patrimônio é a nossa Laguna de Araruama e o turismo rural, a nossa Lagoa de Juturnaíba, que é um manancial, né, que abastece toda a região dos lagos,
mas também é um manancial de potencialidade turística rural, de turismo rural. Que evento ou atração turística você gostaria de ver sendo transformado numa referência nacional nos próximos anos? Essa é uma pergunta que é fácil para responder, né? O Wine Jazz. O Wine Jazz é um evento que eu tenho um carinho muito especial. Você é músico, né? E assim, meu maior sonho sempre foi trazer um festival de jazz para a cidade. Na época, eu fui interlocutor com um produtor que faz Rio das Ostras, Búzios, faz Paraty, enfim. Inclusive, hoje, eles estão recebendo um prêmio lá em Montreal, no Canadá. Hoje, Rio das Ostras é um dos maiores festivais de jazz do mundo. E a gente quer transformar o Wine Jazz como o maior festival Wine Jazz do mundo. Né? Teve essa junção do vinho com o jazz, com a música. Essa é uma combinação perfeita. Então, a gente está trabalhando para que o Wine Jazz seja uma marca, né? E que todos olhem Araruama, lembrem-se, lá tem um festival de jazz, festival de vinho, porque vai aquecer a economia, é um projeto cultural maravilhoso, a gente democratiza o acesso a esse tipo de cultura, a esse tipo de arte, porque antes só íamos em algum festival de jazz, ou no Blue Note, ou na Sala Cecília Meirelles, no Municipal, né? Só quem tem poder aquisitivo, e hoje o Wine Jazz, na praça pública, é para todas as classes sociais. Você democratizar e permitir o acesso de todas as classes sociais a esse tipo de arte, de cultura. Então, a prefeita, ela, com esse olhar, com essa empatia, com esse carinho, ela está potencializando mais esse ano, né? O Wine Jazz terá 4 atrações internacionais, enfim, será magnífico. E está chegando já, né? Está chegando, agora chegando. De 25 a 27 de julho. Então fica o recado aí para vocês, ó. Compareçam aí, venham conhecer o Wine Jazz. É bom já deixar esse convite. Isso, né? É convite. É muito bom, gente. É muito bom, nossa. Mas vamos lá. Como está sendo trabalhada a integração entre turismo, cultura, esporte e desenvolvimento econômico na Secretaria? Então, essa integração é meio que orgânica, né? Natural. O superintendente de esporte, o Peu, que é um amigo, quero mandar um abraço aqui, Luiz Cláudio Peu. Eu sempre falo com ele, falei, Peu, não tem como desassociar o esporte do turismo. Porque o esporte, automaticamente, isso por natureza, ela já gera o turismo. E a cultura também. Então, essa integração, essa sinergia, isso é natural, é orgânico. Então, quando se fala de turismo, de cultura, de esporte e desenvolvimento econômico, porque a cultura, o turismo e o esporte desenvolvem economicamente. Então, vem o turista para cá para conhecer, ou vai para o festival, vem para o campeonato. Né? Nós tivemos um encontro de motos que veio gente de tudo quanto é canto do país. Né? O Internacional de Jet Ski vai vir gente de tudo quanto é canto do país e do mundo. O kitesurf, gente do mundo todo, o windsurf do mundo todo. Então, a economia gira. Então, a gente potencializa, aquece a economia, são a rede hoteleira lotada, os restaurantes, os bares vendendo, gerando mais emprego, né? O município recolhendo mais impostos. Então, essa sinergia é bem orgânica, entendeu, Vitor? Então, assim, não tem como desassociar uma coisa da outra. Falando sobre meio ambiente agora, que iniciativas estão sendo realizadas para fortalecer o turismo sustentável e a preservação ambiental na cidade? Então, turismo sustentável, o que nós estamos falando muito, por exemplo, a gente, em parcerias, né, com os guias de turismo, vamos criar uma rota do sal aos citros, onde iremos a Salinas, mostrar a nossa história, a nossa cultura, né, a importância da preservação, né, da nossa Restinga, né, com essas trilhas, e não só explorar, mas também fomentar nas pessoas
a importância da gente preservar o meio ambiente. Então, o INEA tem sido nosso parceiro, a gente tem buscado parcerias para que todos os nossos eventos sejam de forma sustentável, tanto com coleta seletiva, tanto com a conscientização da importância do meio ambiente. Nós temos o Botânico das Asas, que é administrado pela Secretaria de Meio Ambiente, mas é um polo turístico, onde ali você vê de cara a importância do meio ambiente, da fauna. Então, assim, a gente tem trabalhado muito bem em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente para que a gente consiga não só conscientizar, porque acho que é um trabalho mais de conscientização, né, da população para que preserve o meio ambiente, né, mas também, de forma efetiva, desenvolver um turismo sustentável. Entrando agora no tópico de projetos sociais e educação, existe algum projeto social ou educacional que esteja vinculado à secretaria que te orgulha especialmente? A secretaria, não, mas projeto social ao Tiago Vereador, sim, são projetos que a gente tem o privilégio de ajuda, né, dentro do possível, e incentiva esses projetos sociais, né? Então, a gente que tem um olhar social muito apurado, nós vimos o cidadão como ser humano, né? E que precisa ser valorizado com a garantia dos seus direitos. Então, assim, projeto social, a gente tem ajudado alguns projetos que são projetos que, de fato, têm assistido crianças e famílias na nossa cidade. A gente estava conversando um pouquinho sobre a importância da capacitação. Que políticas estão sendo pensadas para incentivar a qualificação profissional dos jovens e dos trabalhadores locais? Então, dos jovens, com a implementação, né, em parceria com o Estado, a prefeita já assinou a parceria que vai ter com a FAETEC. Então, assim, nós teremos, em parceria com o Estado, com o governo do Estado, cursos profissionalizantes, cursos técnicos. E isso é importante, né, da gente falar, porque cai justamente naquilo que eu falei sobre o que a Firjan e o Sebrae têm nos auxiliado em relação à qualificação profissional, né? Então, assim, o governo tem um olhar muito respeitoso e sério com relação à qualificação profissional, e essa parceria com o Estado, Araruama vai crescer muito e quem ganha é a população, né? Você já pensou em implementar projetos de educação musical nas escolas do município? Então, lá em 2004, a gente começou com esse projeto de música nas escolas, né? Eu fui pioneiro, na época, a implementar esse projeto de música nas escolas, e hoje hoje é lei, né? É obrigatório ter professor de música. Inclusive, no nosso quadro, né, de professores, nós temos vários professores efetivos, né, professores de arte com habilitação em música, né, que dão aula de música e desenvolvem esse projeto nas escolas. Isso é importantíssimo, né? Que legado que você espera deixar para Araruama depois da sua passagem pela secretaria? O legado que eu espero deixar é de resultado, de entrega, né? De tudo aquilo que eu falei aqui se tornar, o que não for realidade, se tornar realidade, né? Então, vários projetos que nós já estamos desenvolvendo, que já são realidade, isso faz com que as gerações, né, futuras venham usufruir do resultado do nosso trabalho. Então, assim, esse legado de trabalho, de entrega, com certeza, a gente vai deixar. Que já estamos fazendo, já estamos entregando, né? E é uma das cobranças da nossa prefeita. A gente precisa ter entrega. Tiago, entrega com compromisso, com responsabilidade, né? E consolidada, não é algo vazio, algo superficial, algo real, de fato, sendo entregue para a população.
qual é o seu grande sonho para a cidade de Araruama para os próximos 5 ou 10 anos? O meu maior sonho hoje é que o resultado desse trabalho seja consolidado e que os frutos sejam eternizados. A colheita venha de 5, 10, 15, 20 anos, tanto de forma turística, né, mas também no desenvolvimento econômico, e que a gente tenha uma cidade forte. Falo que toda cidade forte é onde seu povo é forte. E o povo só é forte com geração de trabalho, de renda, qualificação profissional, né, a cidade girando, a economia aquecida, os comércios vendendo e a população com poder de compra. Então, meu maior sonho é que nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, isso venha a ser realidade, fruto, né, de uma semente que a gente está semeando agora. Se você pudesse dar um conselho para o Thiago quando ele estava começando na política, que conselho seria esse? Conselho seria muita sabedoria, muita temperança e entender que as atitudes que você tomar tem que ser tudo no tempo certo. Então, é justamente isso. Esse seria o conselho. Thiago, nesse momento estamos reservando esse espaço para você deixar suas dedicações finais para todos que estão nos assistindo. Bom, eu quero agradecer o convite da produção, o carinho, né, o respeito de vocês dois, tanto Vitor quanto Marina, que tem um carinho muito especial. Dizer que foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha vida, da minha trajetória política, da minha vida pública, e dizer que o papel fundamental do político, né, é ser servidor do povo. Então, nós estamos aqui trabalhando com muita seriedade, com respeito, né, com cada eleitor, com cada cidadão araruamense, dizendo que o fruto do nosso trabalho vai revertir, né, em benfeitorias para o nosso município, e a gente tem trabalhado com muito afinco para que essa entrega venha beneficiar a população de Araruama. Como vereador, o político mais próximo do povo, que está como um intercessor da população, é a gente garantir, né, os direitos de cada cidadão. Então, muito obrigado. Deixo um abraço a toda a produção, a você, Marina, a você, Vitor, e vamos em frente. E um abraço a todos os telespectadores. Bom, estamos encerrando aqui mais um episódio do JM Podcast. Thiago, muito obrigado por estar vindo aqui, dedicando um tempo para poder estar respondendo essas perguntas. Eram dúvidas também que muitas pessoas tinham. E venho agradecer a audiência, venho agradecer a vocês que têm colaborado conosco, têm assistido. Não esqueçam de deixar a curtida, compartilhar com as pessoas, com seus amigos, seguir as redes sociais que estão passando aqui embaixo nesse momento. E é isso. Um abraço, até o próximo episódio. Até a próxima.